Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Davis Machado e a partir de agora vou ministrar para vocês a nossa lição de número 2 da lição da Escola Bíblica Dominical, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A partir de agora nós vamos descobrir uma grande revelação que o apóstolo Paulo nos trouxe acerca do louvor, da adoração a Deus. Então eu convido você a pegar a sua revista, pegar uma caneta e fazer anotações comigo, porque temos coisas maravilhosas para revelar para você, tá bom? O tema da nossa lição, como eu já disse, é a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O que é isso? Sublimidade espirituais da bênção em Cristo. Algo sublime, algo do céu. Então é isso que nós vamos ver nesta hora, neste vídeo, aproveitando que nós estamos em casa e enquanto a gente não retorna para a nossa sala de escola dominical na igreja, na nossa estrutura, então nós vamos fazendo a escola dominical aqui através do vídeo, tá bom? Então acompanha comigo, por favor. Eu quero que você já pegue aí o nosso texto-chave, Efésios capítulo de número 1, versículo 3 ao 14, e eu quero ler com você o nosso texto áureo para você meditar. O nosso texto áureo diz assim: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. A nossa verdade prática está dizendo assim, preste bem atenção: Deus nos elegeu. Quem? Deus. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Que coisa maravilhosa! Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo a desfrutar dessas bênçãos espirituais que Deus preparou para nós em Cristo, tá bom? A nossa leitura bíblica em classe, a nossa leitura diária, ela está em Efésios capítulo 1, verso 3, depois o verso 4, e depois nós vamos pular para o verso 9 ao 14, e eu quero que você acompanhe comigo em nome de Jesus. Diz assim o versículo 3: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verso 4: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 9: Descobrindo-nos do mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Verso 10: De tornar a congregar em Cristo, olha o mistério, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus, como às que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha o Espírito Santo aparecendo nessa grande palavra, nessa grande mensagem, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Louvado seja o nome de Jesus. É esse texto que a partir de agora nós vamos compartilhar, nós vamos ministrar para você aqui através desse vídeo. Eu convido você mais uma vez a pegar a sua revista, pegar uma caneta e fazer anotações naquilo que nós vamos transmitir para você agora. Para tanto, eu convido a você a curvar sua cabeça neste momento e orar comigo pedindo a graça de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro a Ti neste momento, pedindo ao Senhor que o Senhor venha abençoar esse irmão, essa irmã, Pai querido, que está assistindo este vídeo da nossa segunda lição da Escola Bíblica Dominical. Abençoe a todos os irmãos que estão assistindo, acompanhando nesta manhã de domingo, que o Senhor dê a Tua graça, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa fazer-nos entender, Senhor eterno, esta poderosa palavra em nossas vidas. Pai, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos acompanhar essa lição maravilhosa. Eu quero, antes de tudo, te fazer uma pergunta sobre essa lição. Qual é o tema? A sublimidade das bênçãos espirituais.
né, em Cristo Jesus, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Para que a gente possa entender a sublimidade das bênçãos espirituais, a gente precisa fazer uma indagação muito importante na nossa mente. Qual é a minha posição, a minha nova posição em Cristo? O que é a nova posição? Depois que eu aceitei a Jesus, qual é a minha nova posição em Cristo? Então, para isso, o apóstolo Paulo registrou na sua carta em Efésios uma revelação que ele recebeu de Deus e que ele vai nos transmitir para que nós possamos entender qual é a nossa nova posição na presença de Cristo após salvação e também quais são as bênçãos que Deus reservou para todos nós. Quais são as bênçãos que Deus reservou para todos nós e que bênçãos são essas? Será que as bênçãos que Deus reservou para nós é uma bênção de um carro novo? É uma bênção de uma casa nova? É dinheiro no banco? Será que é isso? Será que é essa bênção? A teologia da prosperidade? Será que Deus quer que a gente venha para a igreja ser salvo para receber 1 milhão de bênçãos? Que bênção é essa que o apóstolo Paulo está falando? Quando ele recebeu essa revelação de Deus, ele ficou maravilhado e escreveu essa maravilhosa carta para nós. Então eu quero que você me acompanhe a partir de agora em nome de Jesus. A nossa introdução, ela vai dizer assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. A grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. Que interessante, esse projeto de Deus, o projeto da salvação, ele é maravilhoso, ele é grandioso, ele é excelente e ele é perfeito. Então tudo que Deus fez, já podemos dizer que já é uma bênção. Então vamos conhecer que projeto é esse e qual é a minha posição real dentro desse projeto. Qual que é a minha posição dentro desse projeto de Deus? Vamos entender isso em nome de Jesus. Paulo, agradecido a Deus pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos, ele agora vai nos convidar, tá? Paulo, agradecido a Deus por ter entendido esse mistério, esse projeto oculto há muito tempo, ele agora vai nos convidar a louvar a Deus, tá? Ele vai nos convidar a louvar a Deus. Então, para isso, eu quero que você acompanhe na revista agora o nosso primeiro tópico, que vai dizer assim: a nova posição em Cristo. Amados, interessante que quando a gente estava vivendo uma vida de pecado, nós não tínhamos posição. A nossa posição era de incrédulos. A nossa posição era de pessoas maldosas. A maldade reinava em nós. Mas quando a gente aceitou Jesus, o velho homem morreu. Paulo escreveu dizendo que agora somos feitos nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas eu preciso entender que dentro dessa colocação, dentro do reino de Deus, qual é a minha nova posição? O que o Senhor, onde o Senhor me colocou dentro do reino? Qual é a nova posição, tá, que eu tenho agora para receber as bênçãos do Senhor? Então eu quero que você me acompanhe nesse momento para que a gente possa entender essa nossa nova posição. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, olha só, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Estávamos mortos, mas agora temos o privilégio da salvação. Estávamos mortos, mas agora temos o privilégio da salvação. Então Paulo recebeu essa revelação de Deus e ele vai escrever em forma de louvor a Deus. O interessante, irmão, que Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14, na nossa Bíblia, esse texto ele é dividido em 14 versículos, ou melhor, 12 versículos, do 3 ao 14, 12 versículos. Ele é dividido aqui, tá? Paulo faz essa divisão de esses versículos aqui, mas no original não existe essa divisão, tá? O texto de Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14, no original, é uma sentença de 202 palavras, ou seja, é um louvor, uma doxologia, tá? Então Paulo vai escrever agora um louvor. Então o que nós vamos ler agora do capítulo 1, verso 3 a 14, é um louvor. E dentro desse louvor, no versículo 6, no versículo 12 e no versículo 14, Paulo traz um refrão dizendo louvores a Deus. Ele traz um refrão dizendo para louvor e glória da sua graça. No verso 3, no verso 6, verso 12 e verso 14. Então vamos entender o que motivou Paulo de fazer esse louvor. O que motivou Paulo de escrever 202 palavras de adoração a Deus, um hino de louvor a Deus com 3 estrofes. O que levou Paulo a ficar maravilhado? Vamos entender.
Para que a gente possa entender isso, a primeira coisa que precisamos aprender é sobre a doxologia, o verdadeiro louvor. Já não são poucos os hinos que a gente ouve. Nós temos ouvido muitos louvores. Tem banda antiga, tem bandas novas, tem gente muito boa cantando no mercado do Brasil, o mercado gospel aí. Mas eu não quero falar desse louvor em específico, porque cantar a gente canta. Eu posso pegar a harpa, eu posso pegar um playback, eu posso colocar e cantar. Eu estou falando de doxologia, eu estou falando de louvor. A palavra doxologia, ela é dividida em duas partes: doxo, glória, logia, palavra. O que emendando essas duas, doxo e logia, significa o quê? Palavra de adoração, exaltação, tá? Enaltecer o nome do Senhor. A palavra doxologia aqui, ela tem a sua manifestação, ela significa, bem no particular, né, na tradução original, ela significa manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos. Então olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus está lá com a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João, ele está aconselhando ela e dizendo para ela que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Irmãos, vamos louvar a Deus não é apenas louvar, cantar num playback ou cantar o hino da harpa. Isso não é apenas, o louvor não se restringe somente isso. O louvor não está limitado nessa caixinha que alguns colocam chamada caixinha gospel. Não é isso. Louvar a Deus é bendizer o nome do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo começa o texto dizendo: bendito o Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito Deus Pai. Essa palavra bendito, ela traz para nós uma revelação tremenda, tá? Essa palavra bendito no original é Baruque, tá? Você vai ver isso no episódio quando Jesus entra montado no jumentinho em Jerusalém, e que o povo nas ruas começa a colocar ramos para Jesus passar na entrada de Jerusalém, e eles fazem uma proclamação de louvor, dizendo: Hosana Baruch Rabá Abissei Adonai. Hosana Baruch Rabá Abissei Adonai. Eles estão dizendo: aleluia, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. A palavra Baruch é bendito. Bendito aqui significa digno de louvor. Eu quero ler com você uma referência que está no Salmo 68, verso 19. Quero que você abra aí no Salmo 68, verso 19. Você vai encontrar comigo um louvor dessa forma. Davi louvando com essas palavras, bendizendo ao Senhor. Diz o texto: bendito seja o Senhor que diariamente nos carrega com benefícios, o Deus da nossa salvação. Bendito seja o Senhor que diariamente nos carrega com benefícios, o Deus da nossa salvação. Que maravilha, Davi louvando a Deus, dizendo: bendito seja Deus que nos carrega de benefícios todos os dias, o Deus da nossa salvação. Que Deus é esse? Que salvação é essa, meu querido? Que benefício é esse diário que Deus nos dá? O importante aqui, nós vamos entender daqui a pouco, é sobre esses benefícios diários, essa bênção espiritual que Deus nos deu. Mas eu quero que você entenda agora que a doxologia, o Baruque é louvar, o Baruque é bendizer. O que Paulo está querendo dizer com essa palavra? A palavra Baruque no original, quando ela é colocada pelo apóstolo Paulo aqui nesse texto de Efésios 1:3 e Davi, Salmo 68:19, a palavra Baruque aparece como sendo Deus, a fonte de todas as bênçãos. É isso que Paulo está querendo dizer. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo: Deus é a fonte de todas as bênçãos. Tudo provém dele. Você vai ver isso em Gênesis, a partir do capítulo 1, verso 2 em diante, quando Deus começa a construir toda a terra. E a Bíblia diz que ele constrói o dia, constrói os animais, constrói os mares, separa tudo. E no final do texto sempre está dizendo assim: e viu Deus que isso era bom. Quando a Bíblia está dizendo isso, a Bíblia está querendo dizer que tudo provém de Deus. Basta a gente ler no versículo 3 de Gênesis 1, quando Deus chega e olha para a terra, está tudo em treva, ele fala: haja luz, e a Bíblia diz que houve luz. Isso é Baruque. Tudo provém dele. Tudo sai a fonte da verdadeira bênção é Deus. É por isso que o próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.
Então o que Jesus está querendo dizer? Que Deus é a fonte, Deus aqui é a fonte de toda bênção, e Jesus é o caminho. Então, para que eu possa chegar nessa fonte, eu preciso entrar pelo caminho certo, que é Jesus. Lembra que Jesus disse para a mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, que ela questionando a ele sobre a água, o que ele disse para ela? Mulher, se você soubesse a água que eu tenho, você nunca mais me pediria você nunca mais beberia dessa água. Você me pediria, eu ia te dar, e você nunca mais teria sede. Olha que coisa maravilhosa, a fonte de água viva, Deus, o Baruque, bendito, tudo sai dele. Deus é a fonte da providência. Abraão entendeu isso no capítulo 15 de Gênesis, versículo 6. Ele creu isso, foi imputado por justiça. Lá no capítulo 21, ele diz: Deus proverá. Ele falando para o seu filho: meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Tudo provém de Deus, irmão. É por isso que Paulo ficou maravilhado, porque Paulo, ele viu que não existe outra fonte de vitória, outra fonte de bênção na vida, na nossa vida, a não ser de Deus. E qual é o caminho para mim chegar nessa fonte? Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo bendito, ele está falando sobre essa fonte inesgotável. Pedro, escrevendo na sua carta, ele entendeu, ele chegou a ficar tão alegre, que ele disse assim: olha, eu estou tão alegre que eu estou sentindo uma alegria inefável, cheia de glória. Essa fonte nos traz alegria inesgotável. Que essa fonte, irmão, possa alcançar você, que você possa alcançar essa fonte de todas as bênçãos, você possa alcançar a fonte de Deus, as bênçãos de Deus na tua vida nesses dias. Vamos pelo caminho que é Jesus Cristo, vamos junto com Ele no caminho. É como diz aquele hino antigo: carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele nos faz capaz. Segue o teu caminho em Jesus Cristo, você vai chegar na fonte provedora da bênção. Deus vai prover para você nesses dias muita coisa boa, porque você está no caminho certo, que é Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bendito, digno de louvor. Paulo recebeu uma revelação e agora está dizendo: digno seja o Senhor de todo louvor. E não bastasse apenas glorificar Deus nessa doxologia, no verso 6, verso 12 e 14, ele escreve o refrão dizendo: para louvor e glória da sua graça, para louvor da sua glória. Paulo ficou tão alegre dizendo que todas as bênçãos vêm de Cristo. O que Cristo fez foi para louvor da sua glória, louvor da glória do Deus Pai, que tudo que aconteceu é para louvor da glória. Irmãos, nada acontece na sua vida que não provê da fonte inesgotável chamada Deus. Nada acontece na sua vida que não provém da fonte maravilhosa que é Deus. E tudo que acontece na sua vida, que acontece na minha vida, na nossa vida, é para louvor da sua glória, é para louvor e glória da sua graça. Tudo que tem acontecido nesses dias na nossa vida é para a exaltação do nome do Senhor. Então bendiz ao nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor Deus Pai, que nos dá acesso através de Jesus Cristo a essa fonte maravilhosa, a fonte de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo continua falando dessas bênçãos. Ele falou do Baruque, bendito seja o Senhor. Mas agora ele vai falar das bênçãos espirituais aqui no ponto 2. E a palavra bênçãos aqui é traduzida por Beraca. Lá em 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 26, você vai achar uma história falando do vale de Beraca. Josafá está em aperto, junto com o povo de Israel em apuro. Os amonitas e os moabitas atacaram Israel, não sabem o que fazer. Consultaram a Deus, oraram a Deus, consertaram o altar, buscaram a fonte, foram na fonte certa, e a fonte deu a água, deu a resposta. Deus disse para ele: Josafá, desce para o vale, canta, você não vai ter que pelejar, eu vou lutar com você. A Bíblia diz que ele desce e canta um grande louvor, louva o nome do Senhor aqui em 2 de Crônicas 20, 26, dizendo que tudo era para o nome do Senhor, tá? Porque a sua misericórdia, esse é o texto, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Irmãos, eles cantaram esse louvor, Deus deu vitória. Os moabitas e os amonitas entraram em guerra entre si, e a Bíblia diz que eles levaram mais de 3 dias só para pegar o despojo do que sobrou da guerra, de tanta vitória que eles receberam, e eles colocaram o nome ali de Vale de Beraca. Nós conhecemos o Vale da Sombra da Morte, de Salmo 23,
Nós conhecemos o vale da decisão de Joel 3,14 e outros vales que a Bíblia diz, mas esse vale chamado Vale de Beraca é o vale da bênção. E essa palavra Beraca, que significa bênção na tradução, é que o apóstolo Paulo vai traduzir depois no grego, Beraca em hebraico, depois no grego, ele vai traduzir e vai trazer para nós essas bênçãos espirituais. E essa palavra Beraca, as bênçãos de Deus, essa bênção provém de uma fonte. Baruch, bendito, provém de uma fonte, só da fonte chamada Deus. Essa Beraca, essa bênção só pode prover de uma fonte, não existe outra fonte, que é Deus. Mas que bênçãos são essas? Já disse aqui no início, será que é carro novo? Será que esse ano Deus vai me dar bênção trocar o meu carro? Comprar minha casa? Encher minha conta bancária de dinheiro? Nada disso, irmão. Essa não é a bênção. Paulo, ele dizia que sabia viver na escassez, na fartura, ele sabia viver porque ele entendeu isso aqui, ele entendeu esse mistério que foi revelado por Deus aqui, ele entendeu essa mensagem maravilhosa. Então, quais bênçãos são essas? O que levou Paulo, quais bênçãos que Paulo viu que levou ele a bendizer a Deus, a louvar a Deus, escrever uma doxologia, dar glória a Deus sem cessar? O que levou ele a se alegrar? A Bíblia diz, irmãos, e ela vai trazer aqui, eu quero ler com você no ponto 2 aqui, as bênçãos que Paulo nos revelou. São elas, primeira, no versículo 4, Deus nos elegeu para sermos santos. Irmãos, não dá para me falar de todas elas por causa do nosso tempo, até porque vamos ter outras lições adiante. Por exemplo, a lição 3 agora vai falar da predestinação, em diante da eleição. Então nós não vamos nos deter em cada uma delas aqui, porque a revista vai abordar esse assunto. Mas eu quero só pincelar para você aqui algumas delas. Então vamos lá. Primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos, verso 4. Quem? Deus fez o que? Nos elegeu, Ele nos escolheu. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Que coisa maravilhosa. Deus nos elegeu, Deus nos escolheu para ser santos. A palavra santo, alguns dizem, tentando traduzir essa palavra, faz uma tradução correta, sim, mas faz uma tradução muito superficial, dizendo que ser santo é apenas ser separado. Tudo bem, é uma tradução mais simples, mas a palavra santidade no hebraico, ela tem a conotação de dizendo o seguinte: ser santo é ser recolocado na esfera espiritual de Deus. Olha que coisa tremenda que Paulo está recebendo, irmão. Ser recolocado, preste atenção, não é colocado, é recolocado. Por que recolocado? Porque estávamos fora. Porque um dia o homem esteve na presença de Deus, mas agora, por causa do pecado, ele foi retirado. A Bíblia diz, se eu não me engano, na carta aos Romanos, Paulo registra dizendo que o próprio Deus cerrou os homens na incredulidade, para que a glória se manifestasse em Cristo Jesus. Agora preste atenção, nós estamos cerrados na incredulidade, tínhamos a presença, perdemos por causa do pecado, estamos cerrados na incredulidade, mas agora Deus nos escolhe através de Cristo Jesus e nos recoloca na esfera espiritual do Deus Ser. Ele nos recoloca na esfera espiritual. Que coisa tremenda que Paulo está recebendo, irmão. Uma revelação dessa é para a gente dar glória a Deus e louvor para o resto da vida. Não preciso de carro novo, não preciso de casa nova, não preciso nem de dinheiro no bolso, a conta cheia de dinheiro. Só de saber que Deus nos escolheu e nos recolocou diante da sua presença de novo, já é motivo da gente fazer uma doxologia eterna para Ele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A segunda bênção é que Ele nos predestinou para sermos filhos. Não éramos filhos, éramos inimigos, éramos tratados como inimigos de Deus, mas agora Deus nos trouxe como filho, Ele nos trata como filho. Coisas boas eu tenho certeza que nós queremos para os nossos filhos. Eu sempre quero o melhor para os meus filhos, e eu tenho certeza que Deus também, assim como você quer para os seus filhos, Deus quer muito mais para nós. Ele nos predestinou, Ele nos escolheu, já está escrito que nós somos filhos dEle. A terceira bênção, Ele nos fez agradáveis para si. Jesus, irmãos, quando Ele morre na cruz do Calvário, quando Deus olhava para nós, na nossa situação pecaminosa, de pecadores, o que Deus via? Via um homem cheio de pecado, uma pessoa ímpia, uma pessoa suja, incrédula. Mas agora, depois de conhecermos o caminho que é Jesus e irmos até o Calvário com Ele e aceitá-lo e receber esse sacrifício, sabe como é que Deus olha para nós? É como se Deus olhasse aqui para nós, ó. Deus olhando para mim aqui, só que Ele não está me vendo mais. Quem que Ele está vendo? Jesus Cristo.
Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. A primeira coisa que quando Deus olha para você, Ele vê Cristo, Ele vê o sacrifício, Ele vê o sangue do Cordeiro derramado sobre a tua vida, irmão. Que revelação que Paulo está recebendo aqui, meu irmão. Se eu fosse você, já estava dando glória aí, até falando em mistério, dando glória a Deus, porque tamanha revelação é essa que Deus deu a Paulo, e Ele nos transmitiu, e nós estamos aqui glorificando ao Senhor. Nós estamos, irmãos, escondidos atrás da sombra do Calvário. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está descansando na sombra do Onipotente. Deus está olhando para você, está vendo, Ele sabe que você tem falha, Ele sabe que eu tenho falha. Nós somos pecadores, mas quando Ele olha para nós, vê o sangue de Jesus, Ele vê o sacrifício, Ele nos faz agradáveis para si. Louvado seja o nome de Jesus. Ele também diz que no verso 7, Ele remiu-nos por meio do sangue de Cristo, nós somos remidos. Acolheu, verso 8 a 12, acolheu-nos para a sua vontade redentora. Irmãos, ser acolhido por Deus é maravilhoso. Talvez você esteja na sua casa enfrentando essa quarentena terrível, que é ruim. Nós ficar em casa no final de semana ainda vai, mas agora ficar esse tempo todo nós estamos em casa, eu sei que você está até incomodado. E tem muita gente até entrando em depressão, desespero, não sabe o que vai acontecer, não sabe o que nós estamos vivendo dias de incertezas. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, se o comércio volta, se as aulas voltam, o que a gente vai fazer, a gente não sabe, se os cultos vão voltar na igreja, a gente não sabe, são dias de incerteza. Mas uma coisa eu sei, nós sabemos o caminho, nós sabemos a fonte, e quando nós entramos no caminho, Deus nos acolhe. Seja, em nome, eu quero liberar uma palavra profética para você agora. Seja acolhido por Deus, irmão, em nome de Jesus. Nesses dias que você está em casa aí, nós estamos enfrentando essa crise, depressão vai passar longe de nós. O apóstolo João, escrevendo a sua carta, ele escreve dizendo que nós somos remidos pelo sangue de Jesus e o diabo não nos toca. Nós somos salvos por Cristo e o diabo não nos toca. Seja acolhido, sinta-se acolhido por Deus nesses dias. É uma palavra profética para a tua vida que Paulo está nos revelando. Receba essa palavra profética na tua vida. Seja acolhido por Deus, porque nada vai te faltar. Deus vai te levar ao vale de Beraca, ao vale de bênção, e você vai adorá-lo em nome de Jesus. Revelou também-nos, no verso 13, parte A, revelou-nos a palavra da verdade. Selou-nos com o Espírito Santo, verso 13, parte B, o Espírito Santo da promessa. E no verso 14, ainda garantiu a validade da promessa. Deus nos prometeu e nos deu garantia de cumprimento da palavra. Deus, irmão, é diferente dos governos humanos. Ele promete, Ele cumpre, e nós vamos ver isso a partir de agora. A partir de agora, entendendo as bênçãos espirituais, são essas bênçãos. Tem muita gente que fica discutindo quais são as bênçãos, que lugar celestial é esse que Paulo falou, onde fica esse lugar celestial que o apóstolo Paulo tanto falou. Irmãos, nós não sabemos. Atos 1 e 7, nós não sabemos, não compete a nós saber o dia, nem o tempo, nem as estações. Nós não sabemos que lugar celestial é esse, mas uma coisa eu sei, que é o reino de Deus, é o céu. Quando Jesus disse, encontrando com Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, ele faz uma revelação tremenda para Nicodemos. Nicodemos está ali discutindo, sem saber o que fazer, e Jesus está falando para ele, nasce de novo. E ele pergunta, eu sou velho, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Jesus diz para ele, homem, entenda as escrituras, é necessário nascer de novo. A palavra nascer de novo, não me falha a memória, verso 4 ou 5, a palavra nascer de novo ali, aparece no grego como genteanonte. O que significa isso? Nascer do alto. Jesus está dizendo para ele, olha, para que você possa ter uma reconciliação com Deus, ser santo, recolocado na esfera espiritual de Deus, você precisa nascer do alto, você precisa receber o Espírito Santo da promessa, que o Espírito Santo, ele vem do alto. Lembra de Pentecoste? O Espírito Santo vem do alto. Então você precisa nascer de novo, você precisa receber. Então as bênçãos espirituais dos lugares celestiais é no reino de Deus, irmão. Vem do alto. Aonde que é a localização? Nós não sabemos, não compete a nós saber disso, mas nós sabemos que isso provém de uma única fonte, Deus, que está nos céus, assentado no seu trono. De lá provém todas essas bênçãos salvíficas para nós, são bênçãos salvíficas.
A nossa fé precisa ser uma fé salvífica, acreditar na salvação. Existem duas maneiras de ter fé, de crer no Senhor, de forma passiva e de forma ativa. Passiva é quando eu creio como uma pessoa qualquer, eu creio que Deus existe. Mas ativa é acreditar e submeter-se a Ele. Submeter-se a Ele é a fé ativa, a fé salvífica. Não basta só crer, tem que se submeter a Cristo, tem que aceitá-lo, tem que ser do alto, tem que receber da revelação do alto as bênçãos espirituais dos lugares celestiais, irmão. É isso que Deus está falando, é isso que Jesus está falando. Recebido essas bênçãos, qual é a minha nova condição agora? A condição, a Bíblia diz, a expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e sua obra realizada no Calvário. A nossa nova condição, desse modo não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. A nossa nova condição agora é como filhos da luz. Nós somos filhos da luz. Nós não somos mais, nós não andamos mais em trevas. Romanos capítulo 5, verso 8. Eu quero encerrar esse primeiro tópico lendo com você essa referência de Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, verso 9, tem uma revelação aqui, uma palavra muito abençoada. Hebreus capítulo 5, verso 9 diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da eterna salvação. Quem é esse? Jesus Cristo. Ainda Hebreus capítulo 9, o versículo 12, o autor vai dizer para nós assim: nem pelo sangue de bodes e nem novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no lugar santo, tendo obtido a eterna redenção para nós. Irmãos, Cristo Jesus é que nos dá essa condição, é nele. Ele foi aperfeiçoado, ele alcançou a grandeza, a sublimidade, a grandeza. E essas bênçãos foi dada a Ele, e Ele repartiu para nós. Ele nos ensinou, Ele deixou para nós essas bênçãos. Então qual que é a minha nova condição? A condição de filho, de predestinado, de eleito, de acolhido. Esta é a sua nova condição. Você não é qualquer um não, irmão. Nós não somos gentinha não. Nós não somos um povinho que pregam por aí dizendo, o povinho. Não, nós somos os filhos de Deus. Nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos o povo santo, adquirido, não por sangue de bode nem de novilho, mas pelo sangue de Jesus, que foi aperfeiçoado e se tornou autor da eterna salvação. Então dá glória a Jesus aí, irmão, porque você não é gentinha não, você é filho de Deus, e como filho você tem acesso à fonte inesgotável das bênçãos diárias, do Salmo 68, 19, bênção diária de Deus para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa. Vamos para o nosso tópico 2, avançando o tempo. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Bom, entendendo agora a nossa nova posição e as bênçãos de Deus, nós vamos agora viver uma vida cristocêntrica. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas. Então o que Paulo vai fazer agora? Paulo agora vai ter uma revelação, tá? Paulo vai ter uma revelação agora de Deus, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses 1, 26, tá? Estava oculto diante das pessoas. E Paulo registrando isso a Colossenses, eu quero ler com você bem rapidinho aqui. Colossenses capítulo 1, verso 26, Paulo escreve essa verdade para nós, dizendo assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Irmãos, Deus se manifesta a nós, Deus se revela a nós. Deus, Ele quer revelar os seus mistérios. Jeremias 33 e 3, ao contrário, Jeremias 33 e 3, clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas e firmes que você não sabe. Deus estava pronto para revelar e Ele revelou isso a nós. Então basta a gente continuar louvando a Deus. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada, para fazer por amor e misericórdia. Beneplácito aqui é aquilo que é agradável a Deus.
Deus se agradou em revelar para nós esse mistério. Deus se agradou em revelar a nós essas grandes vitórias, essas grandes bênçãos. Ele se agradou e Ele fez assim, tá? E agora, a Bíblia diz, no Colossenses 1, 16 a 20, tá? Diz que seu desígnio foi dado por intermédio de Cristo para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Essa palavra preeminência vai aparecer aqui como elevação, sublimidade, distinção inquestionável. Deus revelou para nós essas riquezas em Cristo Jesus. Ele é a fonte, Cristo é o caminho. Então, para a gente receber as bênçãos espirituais, precisamos entender que Cristo é preeminente, a preeminência de Cristo. Precisamos entender a superioridade, a distinção, a elevação, a grandeza. Ele aperfeiçoou Cristo. Deus, o sacrifício de Cristo foi aperfeiçoado no Calvário. Cristo foi aperfeiçoado. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo. Sendo co-herdeiros de Cristo, nós também alcançaremos a perfeição. Hoje nós somos a igreja militante, mas já vamos nos tornar a igreja triunfante e vamos poder expressar, igual Paulo expressou: combati um bom combate, a carreira que foi me proposta eu cumpri e guardei. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo: o combate proposto eu combati, a carreira proposta eu cumpri, e agora só me resta uma coisa: eu guardar a fé, e eu estou aguardando. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, que revelação tremenda que Paulo está tendo aqui. E a Bíblia diz que Deus poderia ter revelado isso para muita gente, Deus poderia ter revelado isso para muitos povos, mas Deus não fez. Ele revelou para nós, a igreja. E o que Deus revelou? Deus revelou aqui o cumprimento da plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino, no verso 10, é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Romanos 14, 11, eu quero ler com você esse versículo, Romanos capítulo 14, o versículo 11, que também nos traz uma revelação maravilhosa. Diz assim esse texto: porque está escrito, como olha a revelação que o Senhor vai nos dar agora. Você vai dar glória a Deus aí, tá? Em nome de Jesus. Porque está escrito, Deus falando: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Jesus está falando, Deus está falando, como eu vivo, diz o Senhor, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A plenitude dos tempos é o cumprimento de todas essas promessas em Deus. Vivemos um mundo hoje pecaminoso. Jesus disse na sua oração, ele diz assim: Pai, eu não peço que os livre, que os tire do mundo, mas que os livre, que os guarde do mundo. Nós não estamos livres do mundo, nós somos a igreja militante. A plenitude dos tempos vai se concluir, e quando se concluir, que está lá no milênio, tudo vai se convergir para Cristo. Naquele dia, irmãos, eu recebi uma revelação de Deus, quando estava estudando escatologia, essa palavra de Deus, de Romanos capítulo 14, verso 11, olha o que diz esse texto: naquele dia, grandes reis, homens sábios, não vão querer se curvar diante de Deus não, de Jesus não. Jesus descendo no Monte das Oliveiras, o monte vai ser fendido, eles não vão querer se curvar diante de Deus não. Então o que vai acontecer? A Bíblia diz que Jesus vai liberar uma palavra e todo o joelho vai se dobrar. O homem vai fazer igual Balaão lá atrás, não quer dobrar o joelho quebra e dobra. Não quer falar, a língua vai torcer e vai falar, porque tudo vai convergir para a honra e louvor da glória do nome de Jesus, irmão. Então o sacrifício que Jesus fez não é apenas ir pendurado, igual muita gente está pregando agora, essa semana da paixão aí, e dizendo que Jesus foi no Calvário, é muito simples o ato de subir no Calvário e descer. Não é assim. O que Jesus fez ali foi algo planejado, foi algo que foi predestinado, planejado antes da fundação dos tempos, e que existe data para se cumprir todas as coisas. Tudo vai se convergir para a glória de Jesus. João escreveu isso no seu capítulo 1, verso 3, por ele, para ele, todas as coisas foram feitas, nada do que se fez sem ele foi feito, tudo vai convergir para ele, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, que tudo é para a honra e glória do nome dele. Isso vai se cumprir, irmão, e nós vamos estar lá para glorificar, para louvar o nome de Jesus eternamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom,
se eu sabendo disso, que eu tenho as bênçãos espirituais, sei a minha nova posição em Cristo, sei que tudo vai se convergir para Cristo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e tudo vai se convergir para Cristo. Sei que a plenitude dos tempos vai se cumprir, toda língua vai se dobrar, vai confessar e todo joelho se dobrará diante de Deus e a língua confessará que Ele é o Senhor. E agora, quem me garante isso? Quem me garante o caminho da salvação? O Espírito Santo. É o nosso tópico 3, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Paulo, escrevendo aos Efésios, aqui nesse primeiro capítulo, ele faz uma divisão de 3 designações do Espírito Santo. Primeira designação, uma promessa. O Espírito Santo foi dado como uma promessa por Jesus. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vou rogar ao Pai que envie outro Consolador. A palavra outro, do mesmo caráter, do mesmo formato. Vou pedir ao Pai que envie outro Consolador, uma promessa. O Espírito Santo veio no Pentecostes como uma promessa. Quem aceita Jesus recebe o Espírito Santo como promessa. Gálatas 5:22, para cumprir os frutos do Espírito, para desenvolver o fruto do Espírito, recebe a promessa. O Espírito Santo é uma promessa na tua vida, tá? Quando você estiver em dificuldade, em batalhas espirituais, em muita crise, lembra do Espírito Santo que Ele é a maior promessa. Não é promessa de ministério, não é promessa de fogo, não é promessa de casa, a promessa é de salvação. O Espírito Santo está aqui como promessa de que nós teríamos acesso ao caminho. A segunda designação do Espírito Santo, um selo. Quando nós aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo, e a Bíblia diz que nós somos selados por Ele. Irmão, antigamente, até no tempo dos semitas, o selo simbolizava um carimbo, um selo com um acordo, um sinal de acordo. Quando alguém faz um acordo com o outro, ele sela. E aí a Bíblia diz que Deus fez um acordo, Ele nos salvou, Ele garantiu, Ele fez uma promessa. E quando Ele fez a promessa, Deus, o Senhor fez uma promessa de que vai nos salvar. O pastor Paulo pregou há pouco tempo atrás na ceia sobre um lençol que Jesus deixou no cantinho, que na cultura judaica simbolizava que o visitante já havia gostado da casa e que em breve voltaria. Lembra dessa mensagem? Pois então, irmão, Jesus foi embora e fez uma promessa que vai voltar. Mas quem garante? O Espírito Santo garante. O Espírito Santo garante. Tessalonicenses capítulo 2, se não me falha a memória, verso 7, Paulo diz, falando sobre um homem iníquo, que ele ainda não veio, que o sistema dele está convergindo, mas ele ainda não veio, porque aquele que o detém ainda está entre nós, o Espírito Santo, tá? Então é Ele que nos garante. Ele é a promessa de que nós vamos ser salvos. Ele é a promessa, tem que ter o Espírito Santo na tua vida. Não é uma vez salvo, sempre salvo, não. A salvação é uma construção, é como um edifício, tijolinho por tijolinho. Todo dia você vai lá, coloca um tijolinho, um tiquinho de massa. Um tijolinho, um tiquinho de massa é uma construção. E quem garante? O Espírito Santo, é a promessa. Então Deus deu o Espírito Santo como promessa. Jesus nos deu o Espírito Santo como promessa e veio e selou. O Espírito Santo é o selo. Que selo é esse? O selo da tua vida, que você é de Deus, que você vai receber as promessas, que você vai receber as bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Ele é o selo, Ele é a promessa, Ele é a grande promessa, tá? Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira designação, garantia. A palavra garantia, na tradução original, ela vai aparecer até uma palavra muito conhecida nossa no meio bancário, que chama calção. Meio imobiliário também usa isso. Calção, uma entrada, tá? Uma garantia. Então Deus está dizendo assim, olha, eu vou voltar. Jesus falou isso no Evangelho de João capítulo 14, tá? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito. Pois agora vou preparar um lugar, e quando eu voltar, levarei vocês para onde eu estiver, estejais vós comigo também. Irmãos, ali a Bíblia está dizendo, que Jesus foi preparar um lugar. Onde? No Calvário. Ele preparou um lugar no Calvário e nos prometeu moradas celestiais. Está lá em Apocalipse, ele revelou isso para João. Agora, quem nos garante que nós vamos entrar lá? O Espírito Santo. Ele é a promessa, Ele é o selo, Ele é a garantia, Ele é o penhor. Deus nos deu o Espírito Santo como garantia. Então, irmão, eu quero te dar um conselho: receba o Espírito Santo, tenha o Espírito Santo como teu amigo, tenha o Espírito Santo na tua vida, receba Ele, ore a Jesus para que Jesus te batize no Espírito Santo, para você receber também o revestimento de poder. Porque quando eu aceito Jesus, eu recebo o Espírito Santo, mas quando eu busco, eu oro, eu recebo o revestimento de poder para ministério, para serviço diante do Senhor. Mas que o Espírito Santo possa estar na tua vida todos os dias, na nossa vida todos os dias, irmão. Que Cristo possa nos abençoar, porque o Espírito Santo
Ele é a nossa herança. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Que o selo do Espírito Santo possa estar na nossa vida, na tua vida. Que você possa ter a garantia da salvação todos os dias através do Espírito Santo. E que as verdadeiras bênçãos de Deus recaiam sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu quero encerrar este vídeo orando com você e crendo que você absorveu muita coisa boa aqui, tá? Espero que você tenha gostado, tenha absorvido muita coisa, muita bênção. Essas palavras proféticas, essa doxologia de Paulo, poderíamos até falar mais, mas o nosso tempo é muito escasso. Mas medita em casa sobre essa doxologia, você vai ver coisa tremenda aqui. 202 palavras que Paulo falou numa sentença só. Ele louvou a Deus de forma maravilhada, de forma grandiosa. Paulo era um grande homem, e quando Deus revelava as coisas para ele, ele terminava adorando a Deus. Muitos segredos aí de adoração a Deus, tá? Que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito Santo seja o selo da tua vida, a garantia da tua salvação, que você continue no caminho para encontrar a fonte de água viva, a fonte de bênção do Salmo 68:19. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, eu te louvo por esta lição maravilhosa que o Senhor nos deu nesta manhã de domingo. Deus continua abençoando esse irmão, essa irmã que assistiu essa aula conosco, Pai. Que o Senhor continue, ó Deus, mostrando para ele o caminho que é Jesus, que a fonte é Deus e que o Espírito Santo é o nosso penhor, a nossa garantia. Nessa doxologia, Paulo nos revelou a triunidade, nessa doxologia, versos 6, 12 e 14. Pai, que o Espírito Santo continue nos conduzindo, guiando-nos neste caminho de fé, né, para alcançarmos essa fé salvífica cada vez mais, para alcançarmos o céu cada vez mais. Abençoe esse irmão, ó Pai, mesmo que estamos em confinamento, mas a Tua palavra diz, ó Pai, que nós estamos guardados e acolhidos pelo Senhor. Deus continue nos dando vitória e nos abençoando neste dia, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Para a sua meditação, para mim encerrar esse vídeo, eu quero só deixar para você aqui o texto que Paulo escreveu a 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17, que ele falou assim: nós, porém, irmãos, estamos separados da vossa presença por pouco tempo, não do coração, apressamo-nos o máximo possível para vermos vossas faces com grande desejo. Estamos separados, irmãos, fisicamente por pouco tempo, mas não do coração, tá? Então que Deus te abençoe. Continue orando pelo evangelista David, pela minha família. Eu vou estar orando pela sua família, orando pela igreja. Continue orando pelo nosso ministério, pelos nossos pastores. Estamos longe fisicamente, mas do coração não, tá, irmãos? Estou sempre lembrando de você nas minhas orações e que você possa nos acompanhar aí em outros vídeos também, tá? Da Escola Dominical. Que Deus em Cristo te abençoe. Esta foi a nossa lição de número 2 e domingo que vem tem mais a lição de 3 e Deus vai nos dar grande vitória, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, você e sua família, em o nome de Jesus. Amém? Deus me abençoe.